Olá, hoje eu vou falar sobre o sexto passo para uma alimentação saudável, que é em relação às proteínas. Bom, como muita gente sabe, né, as proteínas são nutrientes importantíssimos para a nossa saúde. Então, aqueles que praticam esporte, enfim, musculação, sabem a importância realmente que as pessoas dão à proteína, porque elas são importantíssimas para a questão da definição muscular, do ganho de massa muscular, enfim, basicamente isso, só que não é só isso que ela exerce função. Então elas exercem diversas outras funções do organismo, desde, por exemplo, você manter a firmeza na pele. Então muita gente que sofre aí com celulite, estrias, problemas de flacidez mesmo, às vezes não imaginam que tem essa questão da relação das proteínas. Então assim, você não pode ter um consumo baixo de proteínas, você tem que ter um consumo adequado. Também não precisa ser um consumo exagerado, principalmente se você não faz nenhuma atividade física, certo? Então, quem faz atividade física precisa de uma quantidade um pouco maior de proteína, que também será avaliado caso a caso. Depende muito da intensidade do exercício, da frequência que você faz essa atividade durante a semana. Então existem vários fatores. Não consuma proteína em um momento isolado do dia. Você fez lá o exercício e sabe que é bom consumir proteína. Aí você vai, compra até mesmo suplemento de proteína, mas você não deve priorizar a proteína assim, em um momento específico do dia. Na realidade, você precisa ingerir proteína durante todo o dia. Então, o ideal mesmo é que você tenha o consumo de proteína durante todas as refeições que você consumir. Então, você fez lá o café da manhã, almoço, jantar, 1 ou 2 lanches, pronto. Cada uma dessas refeições é sempre bom você ter alguma fonte de proteína, certo? Um dos benefícios do consumo de proteína, por exemplo, até porque você não consuma numa refeição apenas carboidrato, é que as proteínas elas ajudam a lentificar o processo de absorção, de digestão dos nutrientes. Você consumindo a proteína, você faz com que o seu organismo tenha um período maior de saciedade. Então, é um efeito super interessante para aquelas pessoas que querem, por exemplo, emagrecer, né, perder peso. Porque um dos problemas de quem almeja isso é justamente a briga, né, com a fome. Você sente fome, mas, entre aspas, não pode comer, e aí fica naquele dilema. E quando você adiciona a proteína numa refeição, a chance de você prolongar a sua saciedade e evitar aqueles momentos recorrentes de fome, toda hora querendo beliscar alguma coisa, é justamente a dica você inserir uma fonte proteica nas suas refeições. De alimentos fontes em proteínas, a gente tem leite e tudo que tiver leite. Então, por exemplo, queijos, iogurtes, basicamente. E aí eu vou falar agora de outras fontes de proteínas, porque não é só o leite que vai ter proteína. Então a gente tem, por exemplo, as carnes, né? E quando eu falo em carnes, é de uma forma geral. Tanto a carne bovina, quanto a de aves e também de peixes. São realmente interessantes. A dica no caso das carnes é a seguinte: no caso da carne bovina, você retirar aquela gordura visível, por exemplo a picanha, né, que tem aquela capa de gordura ao redor. No caso de aves, como por exemplo o frango, a recomendação é você retirar a pele. Então, antes mesmo de você ir lá levar o frango para, sei lá, cozinhar, você retira a pele antes, né, para não ocorrer a transferência do conteúdo de gordura para a carne mesmo do frango. Fonte de proteína, o que acontece? Conter proteína, basicamente, vários alimentos contêm, certo? Por exemplo, até uma maçã contém proteína, só que a quantidade é bem pequena. Então, o que eu estou falando aqui são de alimentos fonte de proteínas, ou seja, aqueles que contêm uma quantidade realmente significativa de proteína. Então, um outro alimento que, de longe, assim, disparado também, assim, é super bem quisto, né, é o ovo.